Saúdo a todos com a graça do nosso bom Deus. Abra sua Bíblia lá em Levítico. Levítico capítulo 13. Vamos lá. Levítico capítulo 13, verso 1 e Levítico capítulo 14, verso 1. A palavra de Deus diz assim, capítulo 13, verso 1, disse o Senhor a Moisés e a Arão. Capítulo 14, verso 1, disse o Senhor a Moisés. Tem aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é tão rica, ela ilumina, ela dá o fundamento que precisamos para a concretização histórica da nossa santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Estamos diante dela e clamamos pela tua intervenção sobre nós. Para que agora, Deus, o teu Espírito que convence, seja aquele a assentar a tua palavra no nosso coração. Sê conosco nessa noite. Quer estejamos aqui presentes de maneira física ou remota, todos nós estamos diante do Senhor. É a nossa oração e nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a importância do sacerdócio de Cristo. É sobre esse assunto que eu gostaria de conversar com vocês. Na verdade, eu gostaria que você pensasse sobre Jesus como sendo sacerdote. Tanto faz o sacerdote como ofertante, ou sacerdote como a própria oferta, ok? E Jesus Cristo é os dois. E nesse texto, ele dá muitas demonstrações da sua importância, trazendo desafios a cada um de nós, também como sacerdotes, como devemos nos colocar diante do Senhor. O número 7 aparece especialmente no livro de Levítico, o número 7 e os seus múltiplos. Na verdade, eles ocorrem mais vezes nos livros de Levítico e Gênesis do que em todo outro livro das Escrituras. Constituem cerca de, para a gente ter uma noção, 1/3 das ocorrências no Antigo Testamento. Como, basicamente, Jesus Cristo, por exemplo, falou 1/3 das suas palavras através de parábolas. Logo, parábolas é um assunto ou um gênero literário extremamente importante se quisermos entender o recado do céu, vindo especialmente na boca de Jesus Cristo. Isso claramente indica o número 7, dizem aí a turma que estuda, sugerindo um julgamento perfeito, ou sugerindo uma relação pactual com o nosso Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque, se puder aumentar só um pouquinho mais, pouquinha coisa para mim, fica melhor. Por que isso? Porque nós estamos no capítulo 13 e 14, há muitos detalhes, obviamente, por essa razão que eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu vou pensar alguns detalhes que são extremamente importantes para nós entendermos a importância do sacerdócio de Jesus Cristo. Ok? E como ele fala várias vezes do número 7, é só então para a gente entender que o capítulo 13 e 14 se encontram nessa relação pactual de Cristo, do povo de Israel com o seu povo e de cada um de nós com Cristo. Então, a primeira razão, ou primeiro fato que leva a importância do sacerdócio ou do sacerdote, é justamente por causa do diagnóstico preciso. Diagnóstico preciso. Verso 3, nós estamos falando aqui para a identificação se as pessoas naquela época tinham problemas de lepra ou não, conhecido alguns atualmente como hanseníase, mas alguns até dizem que teriam algumas diferenças. Os problemas que existem aqui na lepra ou nas questões que são colocadas dizem respeito tanto a problemas sanitários quanto a problemas cerimoniais, tá bom? Nem só uma coisa e nem só a outra, dizem respeito aos dois. Então, o sacerdote, para poder resolver um problema que aparecia no meio do povo, era ele quem dava, em Levítico capítulo 13, o diagnóstico preciso. Olha lá no verso 3, quando ele diz, o sacerdote vai examinar a praga, verso 5, ao 7º dia, olha o número 7 aí, né?
o sacerdote o examinará. Verso 6, o sacerdote, ao número de novo, ao 7º dia. Verso 8, este o sacerdote vai examinar. Verso 10, e o sacerdote o examinará. Verso 13, então este o sacerdote vai examinar. Verso 17, diz que o sacerdote é quem vai, este o examinará. Verso 20, o sacerdote examinará. Verso 25, o sacerdote examinará. E aí vai até o capítulo 14. Então, claramente, quando existia algum problema no meio do povo, para que houvesse um diagnóstico preciso, era obrigatoriamente necessária a presença do sacerdote. Ninguém se vai diagnosticar. Precisa de alguém de fora. Então, isso por razões simples. É preciso um exame pessoal. Todas as pessoas que passam por algum problema naquela circunstância não teriam como ter uma consulta por telemedicina. Tudo bem, não é que Deus não alcançaria as pessoas, mas teria que ter uma conversa pessoal. O sacerdote precisaria pessoalmente examinar. É preciso submeter a vida de uma pessoa a um processo de investigação sacerdotal. Coisas que talvez nós não estejamos acostumados. Estamos acostumados a essa investigação sacerdotal, nós com Deus, ainda que mais ou menos, mas nos esquecemos que nós somos sacerdotes e que também, quando queremos ajudar a vida de alguém, alguém precisa se submeter a um processo de investigação sacerdotal. Isso não é estranho à palavra de Deus. É estranho àqueles que estranham isso que a palavra de Deus coloca sobre nós. Como se a gente pudesse simplesmente tocar a nossa vida do nosso jeito. Falando com Deus está resolvido. Se é para falar com Deus está resolvido, a gente não precisa de igreja, irmãos. Porque os sacerdotes são importantes, porque eles pessoalmente precisam avaliar a situação. Não somente o sacerdote celestial, mas aqueles que representam o sacerdote celestial aqui na terra, nós, sacerdotes. Também é preciso uma reflexão tranquila. Por que eu digo uma reflexão tranquila? Porque nós estamos falando aqui de banimento, de vida e morte, de prejuízos na relação comunitária. E para que isso não acontecesse de maneira absolutamente precipitada, era preciso ter tranquilidade para examinar a causa em questão, exatamente porque ao menor sinal de erro, o mesmo deveria ser levado ao sacerdote, porque algo que talvez não parecesse grave, na verdade seria grave, e algo que talvez não parecesse simples, na verdade seria simples. Como é que a gente sabe se algo é grave ou algo é simples? Ao menor sinal de algum problema no meio do povo de Israel, eles imediatamente precisariam comunicar e serem levados aos sacerdotes. O problema nosso é que a gente não é acostumado a consultar os sacerdotes ao menor sinal de problema. A gente é acostumado a consultar os sacerdotes ao maior sinal de desespero. Alguém nas minhas andanças por aí disse assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei: pode falar. Ele disse assim: é que eu briguei com a mulher, preciso resolver. Eu falei: todos nós temos problemas de casamento, qual é a dificuldade? Não, o senhor não está entendendo, eu não posso nem voltar para casa. Isso uma hora dessa, assim, ó. Eu não posso nem voltar para casa, eu estou aqui com como é que fala? A declaração do juiz no seu nome, agora esqueci o nome. Alguma coisa assim que eu não posso nem voltar para casa mais. Mas agora que você vem falar isso? Quanto tempo você passou brigando com a sua mulher? Quantas dificuldades vocês já não passaram? Parece que a gente vai tentando, porque nós não estamos acostumados a nos submeter a uma investigação pessoal do sacerdote, a gente tenta levar a nossa vida até nós arrebentarmos, e aí joga tudo que está arrebentado nas costas do outro sacerdote, e diz aí: resolve aí, pois agora você dorme na praça. Espero que o guarda não te prenda, porque para que, mesmo que o lockdown não estava estabelecido, para que você entenda que a gente precisa ser vigilante, a gente precisa ser prudente, a gente precisa, ao menor sinal de erro, quando nos colocamos diante de Deus e identificamos determinados problemas, nós precisamos tentar, não conseguindo imediatamente, nós precisamos procurar o serviço sacerdotal. E nesse sentido, eu não estou advogando em causa própria, porque eu não sou o único sacerdote, a Bíblia não ensina isso. Todos nós somos sacerdotes. Por isso, toda a igreja é conselheira,
Por isso, toda a igreja tem a responsabilidade, como sacerdote que é, de abençoar os outros sacerdotes. Então, quando forem procurados, se é que serão procurados, precisam ser procurados e imediatamente procurados, para que os problemas não cheguem em determinados momentos em que você vai ver o que vai acontecer quando a lepra se espalha. Adesão à palavra escrita. O sacerdote só tinha autoridade quando ele dava exclusivamente atenção àquilo que a palavra de Deus ensinava naquele momento. Ele não tinha autoridade para fazer as coisas que ele achava que ele deveria fazer. Ele não tinha autoridade para avaliar aquele processo de talvez alguma coisa grave ou talvez alguma coisa simples naquilo que ele achava que deveria ser grave ou simples. Nós precisamos dar nome às coisas, os nomes que Deus dá às coisas, e não os nomes que nós gostaríamos de dar às coisas, e muito menos as definições e os desdobramentos que nós gostaríamos que tivesse. Nós precisamos aprender que se nós queremos ser bons sacerdotes, como Jesus Cristo mesmo fala no Novo Testamento, vocês têm raiva de mim porque eu falo a minha palavra e eu não falo a palavra de mim mesmo, eu falo do meu Pai, mas como vocês não têm o mesmo Pai, é por isso que vocês não aceitam a palavra que eu digo, porque a palavra que eu digo eu falo da parte do Pai, mas o Pai de vocês é outro. Jesus sempre deu profunda atenção àquilo que é a palavra de Deus. Ele inicia seu ministério lendo a palavra e diz, hoje se cumpriu a palavra. E ele, quando ele ressuscita, ele vai nos discípulos no caminho de Emaús, e em vez de ele dizer o que ele passou fazendo na sua morte, entre o período da morte e a ressurreição, naqueles 3 dias, onde literalmente a Bíblia diz que ele estava diante do Pai, ele poderia, quando ele ressuscitou, ter conversado com os discípulos no caminho de Emaús, para falar a respeito dele o que ele havia visto a respeito do céu. Ele não faz isso, ele vai para a palavra. Porque diz a Bíblia que ele literalmente falava o que a seu respeito estava escrito nos profetas e no Antigo Testamento. Porque sacerdote, como Jesus Cristo era, ele sempre foi um excelente sacerdote porque ele deu atenção à palavra, embora ele fosse a própria encarnação da palavra, o verbo vivo de Deus, mas ele dava atenção à palavra de Deus. Sacerdote que é sacerdote, quando ouve as questões, em vez de nos escandalizarmos, em vez de nós acharmos que determinada pessoa deveria fazer isso ou aquilo, e esse talvez seja um dos problemas da igreja, quando as circunstâncias acontecem, nós ficamos pensando o que é que nós faríamos em relação a isso, quando nós deveríamos nos perguntar o que é que Deus faria em relação a isso, porque o sacerdote não tem autoridade para colocar a sua opinião, porque a palavra de Deus falava com minúcias a respeito do que ele deveria fazer caso a lepra aparecesse. A palavra de Deus diz claramente o que é que nós devemos fazer caso os pecados se manifestem na vida de cada um de nós. Quando nós somos procurados, devemos, como sacerdotes que somos, dar atenção à palavra e não ao nosso próprio coração. Paciência. O sacerdote iria examinar a ferida várias vezes. Normalmente 7 dias, número 7 aparecendo. Se ele tivesse alguma dúvida, ele postergava para mais 7 dias, 14 dias. Por isso, para um bom exercício sacerdotal, obrigatoriamente o sacerdote precisava de paciência. Não dá para resolver, parece lepra, mas eu não sei se é. Então vou guardar 24 horas, se não for, e se não é, devia ser, e vai apanhar todo mundo, eu vou fazer do meu jeito. Não dá para ser assim, a gente vai ser um péssimo sacerdote se fizermos isso. Jesus Cristo, no Novo Testamento, cansou de dizer, vai lá, porque ele diz, ainda, mulher, não é chegada a minha hora. Diz a Bíblia que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos diz respeito que ele não é mineiro e chega antes do tempo, e não é baiano e chega depois do tempo. Ele chega na hora. Porque tem hora para a gente ver. Tem que ter paciência para poder avaliar. O nosso problema, muitos deles, no nosso exercício sacerdotal, é a falta de paciência. A gente quer resolver um determinado problema em uma conversa. Pode acontecer de resolver um problema em uma conversa, mas eu garanto a você que mais de 90% dos problemas não se resolvem em uma conversa. Talvez você não consiga levar adiante outras conversas, mas vai precisar aprender. Sabe por quê? Porque quando alguém procura um sacerdote, e eventualmente somos nós, aí a pessoa coloca no nosso colo um determinado problema e a gente não quer dormir com aquilo.
Então a gente vai, então, faz assim, vai para a direita, para a esquerda. Não, mas eu não terminei de falar. Então termina de falar. E ele termina de falar e a gente fica 3 horas e meia depois ouvindo e diz, não, então faz assim, está resolvido. Pronto, graças a Deus, a bola está passando. Finalmente o negócio não está comigo. Não, irmão, você vai ter que ir para casa, ter paciência, você vai ter que orar sobre o assunto. Você vai ter que, às vezes, jejuar sobre aquela pessoa. Você vai ter que se condoer, como Jesus Cristo se condoía, quando ele via as multidões e entendia que elas eram como multidões de ovelhas sem pastor, exaustas e cansadas. E é por essa razão que Jesus Cristo continuamente está diante de Deus. E é por essa razão que ele passou 3 anos ensinando as coisas aos seus discípulos. É por essa razão que Paulo aparece a ele. Paulo era uma mente singular, um cara de aprendizado privilegiado. Pessoas nas quais nós sabemos que quanto menor é uma sala, ou uma classe, no menor em termos de quantidade de alunos para aprender, melhor fica para o professor ensinar. E se nós temos uma classe de uma pessoa só, que ela tem altas habilidades, o aprendizado é absolutamente acelerado. Nem por isso Paulo deixou de ficar 3 anos aprendendo com Jesus Cristo aquilo que ele precisava aprender. Imagina Paulo, com a mente acelerada que era, Jesus Cristo teve paciência com ele 3 anos para ensinar. Porque diz ele que aprendeu direto de Jesus Cristo. Alguém, um apóstolo chamado diferente dos outros, fora do tempo. Mas Deus teve paciência com ele. Se nós quisermos ser bons sacerdotes, irmãos, e bons conselheiros, vai se acostumando. Dificilmente a gente vai aconselhar de uma vez só. Esse é o problema, essa é a dificuldade. Por isso o estômago vai doer, por isso a dor de barriga vai acontecer, por isso a insônia às vezes acontece, por isso que às vezes a gente não trabalha direito, por isso que o trabalho ministerial de todos nós é absolutamente exaustivo. Porque as pessoas colocam 10 pessoas procurando um sacerdote e você fica no colo com circunstâncias de 10 pessoas que você precisa dar um tratamento adequado e diferente para cada uma delas, porque alguém pode ter alguma coisa que diz que é grave, mas na verdade é simples, e outro pode aparecer com alguma coisa que diz que é simples, mas na verdade é grave. E você vai precisar fazer a pessoa e pedir que a pessoa faça alguma coisa e aguardar para ver se a pessoa faz. E você precisa voltar para se certificar se aquilo que ele conversou no começo ainda permanece. Porque se permanecer, e se você tiver dúvida, passa mais 7 dias, irmãos. Por quê? Precisa ter paciência para saber se a pessoa vai andar, e aquilo que ela disse que era simples, de fato era, ou aquilo que ela disse que era grave, de fato era, e se ela consegue conviver com as coisas que o sacerdote diz que ela deve fazer. Mas ninguém vai conseguir exercer um bom sacerdócio se nós não tivermos paciência. Não é o pastor ter paciência. É óbvio que o pastor tem que ter paciência. Somos todos os sacerdotes termos paciência. O problema é que alguém nas minhas andanças por aí disse assim, pastor, só atende como psicólogo? Não foi aqui não, tá? Foi por aí, nas andanças por aí. Atendo. Por quê? Porque eu tive um determinado problema, aí conversei com a pessoa, mandei 2 aconselhamentos, não deu certo, então o senhor resolve lá. Eu falei, como assim mandou 2 aconselhamentos? Explica aí. Eu acho que as pessoas imaginam que o exercício do sacerdote é simples. Acho que talvez por elas colocarem como simples aquilo que não é, talvez por isso que elas não orem, talvez por isso que elas sejam tão displicentes na vida de oração, talvez por isso que elas não entendam aquilo que a palavra diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. Hebreus diz, aconselhai-vos uns aos outros, Hebreus capítulo 3, verso 13. Não sou eu que estou inventando, irmãos. Todos nós precisamos buscar a palavra de Deus, porque seremos procurados. E provavelmente nós precisaremos de paciência para lidarmos com os irmãos. Precisaremos de apego à palavra escrita. Precisaremos ter uma reflexão séria e tranquila, sem sermos apaixonados. Aquilo que a Bíblia diz que é para fazer. Não é o que eu gostaria que as pessoas fizessem. A gente normalmente fala isso em termos de adultério, quando alguém lança um adultério, a gente sabe que tem os adultérios espirituais, mas quando tem um adultério, teve gente que até falou para mim, eu gostaria que o senhor atendesse isso, um pastor, nas minhas andanças por aí. Falei, por quê? Porque se depender de mim, eu vou massacrar a pessoa. A pessoa, pelo menos, foi hábil o suficiente para dizer, eu tenho limitação, não dou conta, então você pega isso e toma conta? Falei, ok, eu pego conta. Mas qual é o próximo passo? É você que não dá conta, procurar alguém que dá conta para ela ajudar você a entender por que você não está dando conta, mas deveria dar. Porque é fácil a gente pegar as coisas e ir colocando para os outros. Beleza, se você não dá conta, passa para os outros.
Mas depois você precisa ir lá e dizer, Deus, por que eu não estou dando conta disso? Porque eu estou querendo empurrar a minha opinião pessoal? Porque eu estou querendo que as pessoas façam aquilo que eu acho que elas deveriam fazer? Porque talvez a gente se pareça mais com Jonas do que com Jesus, não aceitando aquilo que Deus diz que é para nós fazermos. E a gente sabe o que as pessoas deveriam fazer e sabe qual deveria ser a nossa postura, apegados à palavra de Deus como somos. Mas nem sempre a gente gosta de, na prática, fazer aquilo que a palavra de Deus manda. É por isso que tem muitos sacerdotes com dificuldade do exercício do aconselhamento. Porque eles querem ser sacerdotes, como é que fala assim, freelancer. Sacerdote que não tem relação pactual com ninguém e com nada. Ele é um guru espiritual. É por isso que a gente não tem guru espiritual na igreja, irmãos. A gente tem sacerdotes. E são obrigados a se apegar à palavra de Deus, fazendo um exame pessoal, mas com muita tranquilidade e não apaixonados. Tendo apego à palavra escrita e sendo pacientes. Por isso, o sacerdócio de Cristo é tão importante, ensina tanto a nós. Para que haja um diagnóstico preciso, é preciso exame pessoal, não apaixonado, apego à palavra escrita e paciência. Mas mais do que isso, e se espantem o poder da lepra. Capítulo 13, verso 3. O sacerdote lhe examinará a praga. Olha o nome que aparece, praga. Já viu que praga não é uma coisa boa, né? Praga é alguma coisa encalacrada. Você vai ver o tamanho da força de se encalacrar e encrustar em determinados lugares que nem alimentado foi para estar lá. Verso 5 do capítulo 13, o sacerdote vai examinar se, na sua opinião, a praga não se estendeu. Olha essa expressão, não se estendeu. Capítulo 13, verso 8. E se a pústula, se tiver estendido. Verso 12, diz, se a lepra se espalhar. Então, a ideia, basicamente, é demonstrar que há um poder de contaminação fortíssimo da praga quando ela se estabelece. É por isso que, se alguma coisa for simples, ao menor sinal, a gente tem que tomar cuidado, porque aquilo que é simples pode ser complicado, e como ele tem um poder de alastramento muito grande, se a gente diagnosticar errado, a gente vai dar com os burros na água, porque isso vai contaminar toda a nossa vida espiritual. Nesse sentido, a quantidade de coisas que a lepra vai se espalhando, diz o capítulo 13, verso 45. As vestes do leproso em quem está a praga está no leproso, mas até as próprias vestes foram contaminadas. Capítulo 14, verso 40, agora entramos no capítulo 14, diz assim, verso 39, ao 7º dia, voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, olha só, ele ordenará que, verso 43, antes disso, se a praga tornar a brotar na casa, capítulo 14, 43, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, pense, se a praga foi, se ela pegou na parede, você tem que descascar a parede inteirinha, porque está tudo contaminado. Você tira lá e põe um reboco novo. Aí brota de novo a praga no meio até do reboco. O que faz quando a praga se estabelece de maneira tão forte assim? Verso 40, agora sim, ele ordenará que arranquem as pedras em quem estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. Se ainda assim continuou, verso 45, derruba a casa. As pedras, a madeira, o reboco, leva tudo para fora da cidade, para um lugar imundo. Não é para ficar absolutamente nada. Então, veja que a praga, ela não se estabelece só no corpo, ela se estabelece na casa. Ela contamina as vestes, contamina as pedras, contamina o reboco, contamina a madeira, contamina a casa inteira. Se isso nem raspando numa reforma espiritual inicial não deu conta, já dá para perceber que o processo dos sacerdotes trabalharem com outros que vierem a procurar o seu auxílio para um exame de investigação sacerdotal pessoal, como é que você vai fazendo? Você vai passo a passo pelo menor. Tenta primeiro rebocar partes da vida espiritual da pessoa, arrancar as coisas que são iniciais. Não vai derrubando a casa inteira, não. Se volta a esse assunto, calma, irmão. Depois você vai agir com uma radicalidade maior, conforme a necessidade assim o demonstrar. Mas se a necessidade demonstrar, tem que pegar a casa e jogar tudo fora.
quando eu me lembro de Hebreus, capítulo 12, que nós deveríamos nos preocupar com qualquer raiz de amargura. Porque se a gente quer ver o Senhor, nós devemos nos santificar, porque nós podemos sair da graça se nós tivermos raiz de amargura. Por quê? Porque simplesmente a raiz de amargura é alguma coisa que fica absolutamente encalacrada, não aparece visivelmente e vai contaminando as paredes do nosso coração. Diz Isaías, paredes do meu coração. Foram contaminadas as paredes do meu coração, às vezes eu preciso arrancar e jogar tudo fora. Foram contaminadas as minhas amizades, às vezes preciso jogar tudo fora. Foram contaminadas as minhas relações afetivas, às vezes preciso jogar tudo fora. Eu não estou nem dizendo de separação, são outras relações espúrias afetivas. Qualquer que seja as coisas que demonstrem que existe uma contaminação e que está mais incrustado dentro de nós do que nós imaginamos, nós precisaremos agir com uma radicalidade cada vez maior, até pegar a casa inteira e jogar fora, porque não presta para nada. E, de repente, a gente tem que começar tudo do zero. Acontece. Na verdade, tanto os sinais de contaminação que poderiam ser grandes, as roupas e as casas que são contaminadas pela lepra, são, na verdade, invólucros da existência humana diária. Alguns até dividem isso em duas categorias. A primeira, nos distúrbios dermatológicos, e a segunda, nos distúrbios domésticos. Um se referindo a questões pessoais e outro se referindo a questões íntimas, onde nós deveríamos nos preocupar com a nossa pessoa enquanto indivíduos, nas coisas que nós somos contaminados enquanto indivíduos, nas coisas que nós pessoalmente nos responsabilizamos diante de Deus e que ninguém, absolutamente ninguém, contribuiu para que as mazelas do nosso coração se externamente manifestassem. Esses são os problemas individuais. Problemas individuais se tratam individualmente. Mas o problema é que existem outros problemas que são os problemas domésticos. Aqueles problemas que eu até tinha chamado inicialmente de relacionais, mas na verdade não é relacionais, são problemas íntimos. Problemas da nossa casa. E que todos nós precisamos aprender que o que acontecia na casa era importante porque as pessoas viviam ali e poderiam ser ritualmente contaminadas pelo mofo, tornando-as inaptas para entrarem no santuário de Deus. O que acontecia naquela casa e o que acontece na nossa casa é importante porque nós vivemos ali com outras pessoas e provavelmente aquilo que aconteceria poderia ritualmente contaminar as pessoas na casa, fazendo com que elas ficassem inaptas a entrarem no santuário de Deus. Tem muitas pessoas que estão absolutamente descredenciadas de se colocarem diante de Deus, porque existem pústulas pessoais que deveriam ter sido tratadas e não foram, e outras existem pústulas íntimas que deveriam ter sido tratadas e não foram. Aqui nós deveríamos tratar de maneira individual os indivíduos e seus problemas, e aqui nós deveríamos tratar a casa inteira, porque a casa inteira foi contaminada de todas as pessoas. Por isso, nós como homens precisamos aprender o que é que nós levamos para dentro da nossa casa, por isso que como os pais nós precisamos aprender o que é que nós dizemos aos nossos filhos, por isso que nós como família precisamos aprender o que acontece dentro do nosso lar, porque podemos contaminar as nossas casas com as contaminações individuais que deveriam ter sido tratadas. E aí nós contaminamos os nossos filhos, eles passam a ter raiva da igreja, passam a ter raiva dos outros sacerdotes, passam a ter pessoas virarem hostis em relação aos problemas que são individuais, que deveriam ter sido tratados, e aí o que é que nós fazemos? Aquilo que torna a vida de cada um de nós inapto a entrar diante de Deus, nós fazemos com que todos os nossos familiares também fiquem inaptos diante de Deus. Portanto, nós precisamos aprender o que fazemos de maneira individual, mas também nós precisamos aprender o que é que nós fazemos de maneira íntima dentro do nosso lar. Porque tem muita gente que já foi descredenciada há muito tempo pelas coisas que acontecem na sua casa. A descoloração da pedra, por exemplo, indicaria que havia uma deterioração na casa, significando que ela estava apodrecendo. Tem muitas casas que você chega nela, tem cheiro de morte, irmão. Cheiro de putrefação. Quando a pessoa estava imunda, ela literalmente usava roupas rasgadas, desgrenhava os cabelos, cobria a boca e gritava, imundo, imundo.
E a razão por que a pessoa fazia isso era para alertar outras pessoas que ela estava contaminada, para que outras pessoas não se contaminassem com a sua contaminação pessoal. Deveríamos ser homens e mulheres de Deus, macho e macha. Quando nós tivermos problemas individuais, vai viver sozinho no mosteiro, se isola da vida das pessoas, por respeito aos seus irmãos, porque uma laranja podre contamina todo mundo, para que nós saibamos que os problemas que existem individualmente, nós precisamos tratar individualmente e não levar os nossos problemas individuais para o nosso lar, contaminando o nosso lar, e muito menos levar os nossos problemas individuais nas relações que nós temos dentro da igreja, contaminando a vida dos nossos irmãos. Então, por que você não vem na igreja, irmão? Porque eu estou imundo, eu estou podre, há cheiro de putrefação dentro da minha vida, paredes do meu coração estão apodrecendo. E é por essa razão que eu preciso de um tempo de isolamento social. A gente fala tanto de isolamento social, nem me interessa o isolamento atual, me interessa o isolamento espiritual, que a gente não é homem o suficiente para, literalmente, nos separarmos e isolarmos, pessoalmente, para dizer, eu estou apodrecendo, aí existe um problema individual na minha vida, eu preciso de renovação, e eu não tenho como conviver com os meus irmãos com o estado de podridão em que a minha vida se encontra. Então, para que haja saúde coletiva, para que haja saúde familiar, para que eu não contamine as outras pessoas com uma contaminação que não é deles, é minha. Eu, individualmente, preciso me submeter a um tipo de tratamento e investigação sacerdotal pessoal. E eu nem estou advogando, porque a igreja presbiteriana não é assim, muito menos a protestante, de que nós devemos necessariamente falar com os líderes. Nós deveríamos falar com os sacerdotes. E se Deus mostra que seu estado de podridão é tão grande, fica só, irmãos. Sob pena de você contaminar todo mundo. Jesus disse isso. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia e a arrogância, porque isso contamina as pessoas. As vestes do leproso, diz o verso 45, em quem está a praga, do capítulo 13, serão rasgadas, seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará imundo, imundo. Estou para ver quem é homem e mulher, espiritual forte o suficiente, sensível o suficiente para dizer, eu não posso, porque tem um problema comigo. Então, se alguém quiser me tratar, chama um sacerdote e peça para que ele vá lá fora do arraial para tirar a podridão que existe dentro de mim. Porque se eu for dentro do arraial, eu vou contaminar o arraial inteiro. O que acontece? Normalmente, nas minhas andanças por aí e não por aqui, a gente pega as nossas podridões individuais e vai jogando para a nossa casa, para os nossos familiares, para aqueles que são próximos de nós. E é por isso que a Bíblia diz lá no livro de Provérbios que Deus abomina várias coisas, odeia. Mas a sétima ele abomina, aquele irmão que fica lançando um irmão contra outro. Deus diz, isso aqui, se tem alguma coisa que Deus não gosta, é isso. Porque se as podridões são individuais, elas devem ser resolvidas individualmente. Esse tipo de atitude com a roupa e os cabelos são sinais de luto e morte espiritual. A pessoa deveria, adoecida, viver sozinha, permanecendo fora do arraial, porque simplesmente, para a gente entender, o lugar onde Deus habita deve ser purificado de toda aparência de impureza. Então, se você vem à igreja e existe impureza, só tem um jeito. Se você quer permanecer na igreja, se purifique ou pega a turma e caia fora. O seu lugar não é no meio da igreja. É no meio da igreja pessoas que cometem erros, se arrependem e deixam. Senhor, eu estou podre, me ajuda. Tem misericórdia de mim, Senhor. Por isso que o camarada dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei do meu estado, mas só o Senhor pode me purificar. Maravilha. Mas assume a bronca que a podridão é sua. Eu não sei se eu posso dar esse exemplo, é um exemplo feio. É melhor não dar. Mas tem gente que vem podre, e você fica pensando que é você, mas é que o cheiro está do lado. A podridão é do outro. Assuma a sua podridão, irmão. Porque só vai existir purificação na igreja quando assumimos as nossas podridões individuais. Na verdade, Deus não pode ser lembrado por nada que tenha a aparência de impureza, porque o arraial indicava
semelhantemente à moradia celestial. Então a gente pode até vir sujo para confessar as nossas sujeiras e deixar. Se nós fizermos isso, esse é o nosso lugar, de todo o povo de Deus, lugar de pecadores arrependidos. Na verdade, ele podia, no máximo, aquela pessoa que estava no estado de putrefação, se juntar a outros que tivessem a mesma doença. Então era podre andando com podre. Podre andando com podre que não queriam tratamento. Isso. Aí você pode andar junto. Porco com porco. Aí pode andar junto. Agora, se quiser andar ovelha com ovelha, tem que agir como ovelha, irmão. E a Bíblia diz que Jesus Cristo foi levado como ovelha muda perante os tosqueadores e ele não abriu a boca. Ele foi injustiçado, ele foi vilipendiado, ele foi massacrado em favor de cada um de nós. E diz Pedro, que nós estamos estudando, que nós deveríamos aprender com Jesus Cristo, porque aquele, quando era ultrajado, não revidava com traje. Antes se colocava diante do Senhor Todo-Poderoso, que é o vingador de todas as coisas, aquele que julga retamente todas as coisas. Então tem muita gente cheia de indignação dentro da igreja, que na verdade mais demonstra um estado de putrefação interna do que outra coisa. Porque todos nós deveríamos aprender a andarmos como ovelhas. E ovelha, ela anda calada. Ah, mas eu sou injustiçado, mas Deus não é injusto. A gente pode até sofrer injustiça, mas Deus não é injusto. Diz Hebreus que Deus sequer é injusto para se esquecer do trabalho que você e da sua fidelidade. E Hebreus capítulo 6 diz, então mantenham-se firmes no trabalho de vocês, mantenham-se perseverantes até o fim, porque Deus vai dar paga, Ele não fica devendo para ninguém. Então Deus está vendo todos nós trabalharmos na presença dEle, e ainda que durante o nosso trabalho injustiças pessoais venham acontecer diante de nós, é melhor sofrer de maneira injusta do que sofrer de maneira justa. Então se nós sofremos de maneira justa, diz a palavra de Deus, não sou eu, para isto mesmo é que nós fomos chamados. Então nós deveríamos literalmente andar, graças a Deus, essa sentença que ela não é irreversível de andar fora do arraial, não é para eles e não é para nós. Só vai ser irreversível se não quiser mudar. Diante de Deus não existe quem se coloque da seguinte maneira, eu sou desse jeito, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer desse jeito. Então seu lugar é no quinto dos infernos, não na igreja. Porque dentro da igreja é lugar de pessoas que nasceram assim, cresceram assim, e agora vão mudar, porque se o jeito da madeira é torto, eu conheci um homenzinho que endireita a madeira torta. E ele é um bom carpinteiro e ele vai renovar a nossa vida. Então, diante de Deus, cabe sim, todos nós, homem que é homem, muda de opinião. Mulher que é mulher, muda de opinião. E assim por diante, quando um erro se estabelecer, nós precisamos, com a graça do bom Deus, dizer, errei, preciso refazer e recolocar minha vida. Na verdade, em quanto tempo a pessoa deveria ficar do lado de fora? Preste bem atenção. Enquanto a ferida estiver aberta e visível, a pessoa é imunda. O lugar dela era fora do arraial. Eu vou repetir. Enquanto a ferida estiver aberta e visível, existe uma imundícia na pessoa. E lugar de imundo é fora do arraial, porque dentro da igreja é lugar de gente limpa pelo sangue de Jesus. Pessoas que foram capazitadas, e eu vou dizer de onde eu estou tirando isso. Pessoas que foram capacitadas pelo sangue de Jesus, não só perdoadas. A gente tem que parar com esse negócio de que nós somos só perdoados. Deus tem muito mais do que o perdão, e eu vou dizer o que para dar a vida da igreja. Mas esse é o ponto que, se a ferida está aberta, e tem muita gente que vem na igreja com a ferida aberta, e não pede ajuda de Deus para saber o que Deus quer que a gente faça com aquela ferida. A gente vem com a ferida aberta e vai contaminando, a gente está imundo e fica do mesmo jeito, e vai contaminando, e é por isso que existe um monte de contaminação dentro da igreja. Porque tem pessoas que ainda não entenderam que o lugar dela, dentro da igreja, é para pecadores arrependidos. Não é outra coisa. Porque aqueles que ficarem no meio da igreja, não entendendo que ali não é seu lugar, pode ter certeza que no último dia Deus vai mostrar para essa pessoa o lugar dela. Porque vem anjos que vão pegar, vinde benditos de meu Pai, colocar à direita de Deus,
e outros anjos que vão segurar a gente e vão colocar para o lado esquerdo, e vinde, malditos de meu Pai, para o quinto dos infernos preparado para vocês desde a eternidade. E aí eu fico imaginando um anjo pegando a gente, e a gente voando, encontrando com o Senhor, e de repente a gente está indo para o lado esquerdo e diz, não, é para o lado direito. E o anjo vai dizer, mandaram entregar, o sedex espiritual é do lado esquerdo. Você resolve com Deus, eu só estou fazendo o que Deus mandou, que nós acabamos de ler no Salmo 103. Aqueles que executam as suas ordens de maneira perfeita, vai pegar você e a gente não vai de vontade própria, irmão. Cuidado com isso, a gente não vai na boiada. Entrando na cidade celestial, que tem 12 portas, com cada uma das portas os seus apóstolos, onde para entrar lá nós precisaremos estar em harmonia com cada um destes apóstolos. Se os anjos pegarem a cada um de nós e levarem para o lado esquerdo, você vai precisar resolver o seu problema. E aí você vai ter tempo na eternidade para resolver. Então não se engane, você pode até enganar aqui na terra, mas não engana quando a nova cidade celestial se manifestar do céu. Portanto, a importância do sacerdócio de Cristo é para mostrar que precisa de um diagnóstico preciso, mas também para mostrar o poder da lepra. Ela contamina e contamina tudo. E Jesus Cristo disse que a gente deve se preocupar com coisas que a gente não deve se contaminar. Então, se existe pústula, leva para o sacerdote, irmão. Não brinque com o poder da lepra, porque daqui a pouco você, que é indivíduo, vai contaminar a sua casa, e aí você vai trocar o reboco e não vai ter jeito, e vai ter que pegar toda a casa e jogar fora. E você, de repente, depois de anos de ministério, anos de vida cristã e anos de sacerdócio, vai precisar recomeçar a sua vida do zero, porque literalmente já está tudo contaminado. Terceiro e último lugar, o sacerdote é quem declara limpo e unge. Capítulo 13, verso 6. Deixa eu ver. Capítulo 13, verso 6. A palavra de Deus diz assim. O sacerdote, ao sétimo dia, examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça e na pele não se estendeu, o sacerdote vai declarar limpo. Verso 17 diz, e este o examinará. Se a lepra se tornou branca, o sacerdote vai declarar limpo. Verso 37 diz assim, mas se a tinha a seu ver parou, e pelo preto cresceu nela, a tinha está sarada, ele está limpo, e o sacerdote o declarará limpo. Verso 58. Diz, mas as vestes, quer na urdidura, quer na trama ou nas peles que lavares, que a praga se retirar, se lavará segunda vez e será limpa. Mas aqui não diz que o sacerdote será limpo, declarará limpo, mas os outros dizem que o sacerdote é quem vai declarar limpo. Então, quem é que faz com que cada um de nós, não é um autodiagnóstico dos nossos erros, mas também não é um autodiagnóstico, não, acho que eu estou bem, estou certo, eu vou caminhando. Não, senhor. A gente tem que aprender a se colocar debaixo de uma investigação sacerdotal pessoal, coisa que a gente não está acostumado. A gente faz isso com Deus, mas se esquece que somos sacerdotes e que Deus trabalha por intermédio dos sacerdotes. Mas quando o sacerdote, cabe a cada um de nós declararmos imundo, e cabe ao sacerdote declarar limpo. Depois de feito isso, agora sim, no capítulo 14, ele tem dois tipos de posturas para declarar a pessoa limpa. São, na verdade, duas ações. Uma ave seria imolada e o sangue seria aspergido, o que significa que só o sangue é quem purifica, e uma outra ave seria solta, onde o sangue dessa ave que foi morta seria aspergido sobre a ave viva, e a ave viva seria solta. É uma clara referência à morte e ressurreição de Jesus Cristo, onde é através da sua morte e através daquele que chegou até os céus. E como é que eu sei que Deus, o Pai, aceitou o sacrifício de Jesus Cristo? Através do Pentecoste. Jesus Cristo diz, eu vou até a direita de Deus Pai, quando eu chego lá, eu mando o Espírito Santo de Deus. Pergunta, onde que é a direita de Deus Pai? Eu sei que é do lado direito, mas exatamente onde? Ele vai andar à velocidade da luz? Ou como diz o próximo avião presidencial norte-americano, que anda 5 vezes na velocidade da luz, ele vai rápido à direita de Deus Pai ou à direita de Deus Pai ele vai mais devagar? Quanto tempo demora para chegar lá? Como é que eu sei que ele chegou lá? Então, Pentecoste é a demonstração visível daquilo que invisivelmente a gente não consegue perceber. Então, quando Jesus Cristo chega à direita de Deus Pai, nós temos certeza de que a ave morreu,
E o sangue foi aspergido na outra ave, e ele levou o sacrifício até os céus. E é Jesus Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E agora é belíssimo aquilo que acontece, porque literalmente há algo no capítulo 14, verso 14, exatamente. Olha o que acontece depois do sangue aspergido. O sacerdote tomará o sangue da oferta pela culpa, e em relação à pessoa, e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que entende purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Então, o sangue, diz o verso 14, diz respeito ao perdão de Deus pelos nossos pecados. Na orelha direita, porque ouvimos coisas que não deveríamos ouvir e não demos atenção àquilo que nós deveríamos dar. Deveríamos ouvir a voz celestial. Apocalipse diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça aquilo que Deus tem para dizer. O sangue sobre o polegar da mão direita, porque literalmente era na mão direita que os negócios eram feitos. Não me interessa se é destro, não, me interessa, é pelo aperto de mão. Fulano, não era assim que antigamente que era feito, pelo fio do bigode? Está tudo certo, tá, então toca aqui. Tocou, nós concordamos em relação a determinados atos. E tem muita gente que apertou a mão para concordar em atos que sequer deveriam ter sido pensados. Então foi perdoado muitos acordos que nós fizemos. Perdoada muitas relações que nós tivemos. Perdoada muitas comunhões que, na verdade, não deveriam existir. Por isso o sangue é derramado sobre a mão direita, pelos negócios que nós equivocadamente fizemos diante de Deus. E ele diz, e sobre a palma, sobre o polegar do pé direito. Formosos são os pés dos que anunciam boas obras. O pé direito é a demonstração que nós andamos por lugares que nós não deveríamos andar. Nós caminhamos por caminhos tortuosos, por veredas que não eram as nossas veredas, pelos caminhos que não eram os caminhos de Deus. E por conta disso, os negócios foram perdoados e os caminhos errados também. Então, sangue precisou ser derramado sobre a orelha, sobre a mão e sobre o pé, numa demonstração de que aquilo que nós fizemos de errado com o nosso corpo foi perdoado. Mas a Bíblia nunca parou aí. E o meu entendimento é que a igreja sempre está parando aqui. E eu não nego o perdão de Jesus Cristo derramado em favor de nós, mas nem no Antigo Testamento nunca foi essa a intenção de Deus de parar por aí, porque senão seremos pessoas fracassadas. Porque a Bíblia continua dizendo no verso 15, também tomará do cestário de azeite. Eita, chegou o azeite aí, Jonas. Finalmente, a igreja está precisando de azeite, irmãos. Derramará na palma da mão esquerda e molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda. E vai aspergir perante o Senhor. E o sacerdote porá no verso 17 sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E no verso 18, o restante do azeite faz o quê? Derrama sobre a cabeça do cidadão. Então, o sangue foi derramado sobre a mão direita, sobre a orelha direita e sobre o pé direito, para demonstrar que foi perdoado. E o azeite agora foi derramado sobre a mesma orelha direita, sobre a mesma mão direita e sobre o mesmo pé direito e sobre a cabeça inteira do cidadão, para que ele tenha a unção de Deus, para que ele tenha a capacitação de Deus, para que ele tenha as condições celestiais, para não só se auto-identificar como uma pessoa perdoada, mas agora se auto-identificar como uma pessoa capacitada. Não só alguém que olha para trás, mas alguém que olha para o céu. Não só alguém que não vai mais fazer o erro, mas alguém agora que tem a capacidade celestial para fazer o acerto. Nós precisamos ser pessoas que se identificam com o perdão de Jesus Cristo, mas também precisamos ser uma igreja que se identifica com a unção que vem do céu, que capacita cada um de nós, a igreja de Deus, a ser literalmente representante do céu aqui na terra. Então tem muita gente que anda como pessoas perdoadas, mas que não andam como pessoas ungidas. Isso é estranho. Por quê? Porque se na nossa vida existe sangue, mas não existe azeite, tem alguma coisa errada na nossa história, porque nunca, eu estou falando de Levítico, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico. Lá atrás, nunca Deus trabalhou só com sangue. Sempre Deus trabalhou com sangue e com azeite.
Então, para mim, é muito estranho quando as pessoas dizem assim, fulano, ora aí. Oh, quem sou eu? É uma pessoa que foi perdoada e capacitada. Fulano, prega aí. Oh, quem sou eu? Uma pessoa que foi perdoada e capacitada. Fulano, vai lá visitar a pessoa. Oh, veja bem, quem sou eu? Uma pessoa capacitada por Deus. A gente parece que anda. Deus não deu à sua igreja, diz no Novo Testamento, um espírito de covardia, irmãos. E tem muita gente que anda acovardado. Tem nada a ver, eu nem estou falando de Covid, estou falando da nossa vida diária, irmãos. Larga a mão de ser covarde, larga a mão de ser medroso e anda com alguém que é capacitado por Deus, onde Ele mesmo diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos na nossa vida diária. Então anda como alguém que é acompanhado por Deus. Anda como alguém que é abençoado pela bênção celestial. De alguém que foi perdoado, mas de alguém que foi ungido. De alguém agora que não tem mais que abaixar a cabeça, onde o acusador não fica enfiando o dedo na nossa cara, porque Deus colocou um turbante novo. Mas Ele sempre faz mais do que isso. Ele põe roupa nova, Ele põe um anel novo, Ele põe sandálias novas, e diz tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu, e vem para cá para você poder andar na casa de meu Pai. Então o desafio é que o sacerdote declara limpo e unge. Você já foi perdoado. A minha pergunta é, você se sente capacitado? Você já foi perdoado pelo sangue de Jesus? Você se sente ungido? Eu queria cantar aquela última música. Dá, Daniel, aí, pessoal do Ministério de Música aí. Eu temo que a igreja ande com o olho no sangue e esqueça de andar com o olho no azeite. Jesus diz assim, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu acho que a gente conhece muito a palavra. Eu estou sendo bem eufemístico aqui, né? Eu vou ser gentil. A gente conhece a palavra, mas não se porta como alguém da palavra. Tenha coragem, irmão. Levanta a cabeça e anda como alguém que foi perdoado e ungido. Para de achar que você vai fazer as coisas de Deus na sua força e no seu poder. Nem eu, nem você, nem nenhum sacerdote faz isso. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo estava vazio de tudo quando Ele se entregou na cruz do Calvário, menos do Espírito Santo de Deus. Deus quer pessoas que entendam que o sacerdote declarou limpo, perdoado, mas que o sacerdote não só tirou o que estava de errado, mas ele colocou o que está certo. Sabe o que ele colocou dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. E a gente deve fazer as forças no poder do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé? Porque a importância do sacerdócio de Cristo, deu para perceber? Um diagnóstico preciso, o poder da lepra, mas o sacerdote precisa declarar limpo e ungido. Saia daqui nessa noite, sendo declarado limpo e ungido. E quando você aconselhar alguém, eu fico imaginando Jesus Cristo falando para os discípulos, vocês estão perdoados, beleza? Beleza, eu vou para o céu, agora é com vocês. Não, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Não, irmão, vai. Assim como eu fui enviado, eu vos envio como ovelhas para o matadouro, mas eu vou estar com vocês. Vai, faz o que tem que ser feito, e agora o trabalho está com a gente, irmãos. Mas não é para fazer na nossa força, é para fazer na unção do Espírito Santo de Deus. Vamos cantar? Sacrifício remidor.
O papel da ovelha sempre foi, quando alguma coisa errada acontecer com qualquer um de nós, e o estado de putrefação das paredes do nosso coração forem contaminadas e exalar o mau cheiro, pode até se isolar, irmão, não há problema com isso. Deveria, por coragem, fazer isso. Mas aqueles que somente se isolam são absolutamente doentes, nem como ovelha se parece. Porque ovelha que é ovelha, ela se isola e manda chamar o sacerdote. Porque ela não quer viver no isolamento, ela quer viver dentro do arraial. Mas aí lá isolada, ela diz, chama o sacerdote, e diz a Bíblia que o sacerdote ia lá fora do arraial. Então se houver algum problema no seu coração, nas paredes do seu coração, viva sozinho, para você não contaminar nem sua casa, nem seus irmãos. Mas chame um sacerdote, qualquer sacerdote, peça ajuda dele. Diga, me ajude aqui sozinho, porque eu quero voltar para dentro do arraial, mas com o coração sarado. Porque eu quero abençoar meus irmãos. Eu quero ser motivo de influência benéfica, de influência celestial, de influência que demonstra azeite, de influência que demonstra a bênção de Deus, de alguém que era impuro, mas que o sacerdote declarou limpo. Não é só viver fora do arraial, é viver só por um tempo, para que Deus cure você lá, com outro sacerdote que Deus mandar, e venha para junto do arraial, para nós vivermos juntos como irmãos em Cristo. Leve a sério a lepra que eventualmente se manifestar. Se não for nada, graças a Deus, não é nada. Se for alguma coisa, peça ajuda de alguém para tratar. Porque senão, vai chegar um momento em que só jogando tudo fora, e muita gente literalmente começou até famílias novas, que apodreceu tudo, perdeu tudo, porque não prestou atenção no poder que a lepra tem. Mas preste mais atenção ainda no poder que o sangue de Jesus tem, no poder que o azeite celestial tem. Saia daqui perdoado, mas saia daqui ungido, na certeza de que o Espírito de Deus há de estar conosco até a consumação dos séculos. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Louvado e bendito seja o teu nome. Somos eternamente gratos de aprendermos um pouco mais sobre a importância de Cristo, o seu sacerdócio. Obrigado por ser aquele a realizar essa investigação pessoal. O sacerdote é quem declara limpo, sujo. É ele que tem essa habilidade, esse apego à palavra. Ajuda-nos, como sacerdotes, a sermos semelhantes ao grande sacerdote Jesus. Dá graça a Deus, para que a igreja aprenda, cada um de nós, a perceber o poder que a lepra tem. Ela vem contaminando todas as coisas. E às vezes até as roupas e o reboco da nossa casa e a madeira e tudo precisaria ser jogado fora e queimado. Mas Deus, dá-nos graça porque queremos sair daqui limpos, mas ungidos, perdoados, mas capacitados, olhando com um olhar no sangue, mas com outro olhar no azeite. Nós queremos sair daqui limpos, mas acompanhados pelo Senhor, encorajados a fazermos a tua obra, na tua força e no teu poder. Faz com que essa igreja se pareça assim, uma igreja limpa e ungida em nome de Jesus. Amém.